Continuando as diretrizes previstas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nós temos também a necessidade de preservar, de garantir a integridade física e a segurança dos internos, dos adolescentes que cumprem as medidas socioeducativas. Essa deve ser uma preocupação dos orientadores enquanto o adolescente está cumprindo as medidas socioeducativas em meio aberto, a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, e também uma preocupação central, fundamental, na internação, na privação de liberdade, para que o adolescente possa ter toda a segurança necessária diante de possíveis conflitos, de brigas, de perseguições por parte de outros internos, também com relação aos próprios profissionais, principalmente da área de segurança, ou aqueles adolescentes que também acabam sendo perseguidos em razão do próprio crime que cometeram, por terem praticado ou serem acusados de crimes sexuais, eles acabam também tendo aí uma dificuldade maior de convivência com os demais internos nas unidades de internação, ou aqueles que possuem problemas mentais, que possuem necessidades também especiais, possuem deficiências, eles também precisam de um atendimento especial visando a sua integridade física, a sua segurança dentro das unidades de internação ou mesmo quando estão cumprindo as medidas socioeducativas em meio aberto. O respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida, então deve-se verificar o cumprimento das metas, o cumprimento do plano individual de atendimento, com base nas intervenções realizadas pelas equipes técnicas, pelos orientadores das medidas socioeducativas, pelos agentes educacionais, pelas equipes pedagógicas. Então, é necessário também sempre o respeito à capacidade do adolescente de cumprir determinada medida a qual ele está sujeito naquele momento. Observância quanto às circunstâncias do crime, quanto à gravidade da infração, quanto às necessidades pedagógicas que cada adolescente tem. Alguns têm uma defasagem maior, inclusive de ensino, outros pode ter o adolescente que já está, inclusive, numa faculdade aos 17 anos, no ensino superior, outros que jamais estudaram, jamais foram matriculados em escola, outros que não são sequer alfabetizados. Então, as necessidades pedagógicas também devem ser verificadas em cada situação. O fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Temos muitos adolescentes que foram abandonados pelas famílias, foram negligenciados ou que não possuem mais qualquer vínculo familiar. Então é necessário também se verificar cada tipo de situação. A chamada incompletude institucional, quer dizer, não há nenhuma instituição completa que possa fazer tudo, por isso que é necessária essa integração. E é por isso que o sistema de atendimento socioeducativo deve estar integrado aos demais sistemas de políticas públicas, integrado à área de saúde, integrado à área educacional, integrado ao sistema da assistência social, integrado ao sistema de justiça. Então, esse é um outro princípio fundamental das próprias políticas sociais, de que não existe uma instituição completa, que as instituições devem se completar umas às outras. Então, a necessidade de integração das políticas públicas, a necessidade de intersetorialidade, exatamente de acordo com a complexidade, com as peculiaridades de cada tipo de situação, de cada intervenção que deve ser realizada visando a inclusão social. A necessidade de atendimento especializado para os adolescentes com deficiência
e com necessidades de atendimento de saúde. Nós temos várias situações de adolescentes usuários de drogas, dependentes de drogas que precisam de um atendimento especializado. Tem os adolescentes com deficiências físicas, os adolescentes com deficiências mentais. Então, todas essas situações devem ser também verificadas durante o cumprimento das medidas socioeducativas ou até antes do cumprimento, até para que a promotoria, os juízes, as equipes técnicas que avaliam possam verificar quais são as medidas mais adequadas, se também são necessárias, além das medidas socioeducativas, inclusive a aplicação de medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A municipalização do atendimento, que é um dos princípios gerais do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é no município que as famílias residem, é nos municípios que devem estar mais próximos os programas sociais, os programas educacionais, os programas de saúde. Então, a necessidade também de ter essa referência municipal. Por isso, a necessidade muitas instituições de medidas socioeducativas, principalmente as que executam internação ou semi-liberdade, de terem um processo de descentralização para que as unidades de atendimento estejam mais próximas das famílias, até para facilitar as próprias visitas familiares a esses adolescentes que estão privados de liberdade. Além da necessidade da unidade de internação manter diálogo, manter uma integração com os sistemas da assistência social do município, com a área educacional, com a área de saúde, porque quando aquele adolescente for desinternado, for liberado, terminar a medida socioeducativa privativa de liberdade, ele voltará a viver com a sua família no seu domicílio de origem, lá no município, e lá ele precisará ter continuidade no seu processo de inclusão social, no seu processo educacional. A descentralização político-administrativa, como nós citamos, que é um dos princípios, inclusive vinculados à Constituição Federal, mas também ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve nortear todas as políticas sociais, todas as políticas públicas nessas áreas, que é termos o quanto mais perto das pessoas os equipamentos, os programas, os serviços da área social, inclusive tratando aí dos próprios programas e serviços que executam as medidas socioeducativas. Gestão democrática e participativa na formulação das políticas e no controle das ações. Então, a necessidade também de discussões sobre o sistema socioeducativo nas conferências municipais de direitos da criança e do adolescente, nas conferências estaduais, nas conferências nacionais, nos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, conselhos estaduais, no Conselho Nacional. Por isso, a criação dos planos municipais de atendimento socioeducativo, os planos estaduais, o plano nacional, exatamente com essa participação da sociedade civil junto com os representantes governamentais na formulação e na deliberação dessas políticas públicas e também no controle sobre a efetivação dessas políticas públicas que foram criadas. O cofinanciamento, que trata do repasse de recursos do governo federal para os governos estaduais e para os estaduais para os governos municipais. Então, existe esse cofinanciamento que é marcante no próprio sistema de saúde, no sistema educacional, no sistema único de assistência social e que deve também ocorrer no sistema socioeducativo.
e a mobilização da opinião pública, que é mostrar que o adolescente ele é sim responsabilizado, mas não da mesma forma que os adultos. Existe sim uma punição em razão dos atos infracionais praticados, mas de forma diferenciada daquele tipo de punição, de pena que é aplicada aos adultos, em unidades que possuem mais o caráter educacional e de inclusão social do que propriamente o caráter punitivo. Então, a lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, entre os seus principais artigos, temos o artigo 35, que diz que na execução das medidas socioeducativas teremos aí os seguintes princípios: o da legalidade, não podendo o adolescente receber um tratamento mais gravoso daquele que é conferido ao adulto, muitas vezes por falta de regras claras. Alguns adolescentes acabavam sendo mais punidos até que adultos, ficavam mais tempo cumprindo internação, por exemplo, em casos de furtos, de crimes com menos potencial ofensivo, do que adultos ficavam presos no sistema prisional. Então, o sistema de atendimento socioeducativo ele também estabelece parâmetros para evitar essas distorções. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas favorecendo os meios de autocomposição de conflitos. Então, nós teríamos que ter as experiências de justiça restaurativa em todas as comarcas, principalmente nas próprias varas da infância e da juventude, o que ainda acaba sendo um grande desafio, porque o viés punitivo e a judicialização, inclusive de conflitos escolares, acaba se tornando bastante marcante nessas situações, e questões que seriam educacionais, que seriam sociais, se transformam em questões policiais e em questões judiciais, enquanto não se temos aí os fóruns adequados para a mediação de conflitos e para o exercício da justiça restaurativa. Prioridade a práticas ou medidas que sejam, então, restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas. Então, havendo possibilidade de ressarcir o dano da vítima, de reparar o dano da vítima, nada mais adequado que aquilo seja estabelecido ao adolescente, que, claro, com o apoio dos seus familiares, vai reparar aquele dano, vai ressarcir a vítima do dano que ela causou. A proporcionalidade entre a medida que é aplicada, entre a punição que é estabelecida, com relação à ofensa que foi cometida. A questão da brevidade da medida em resposta ao ato cometido e em respeito ao que nós já citamos, ao próprio artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata também da questão de que só pode ocorrer internação em crimes cometidos com grave ameaça ou violência. Individualização, levando em conta a idade, a capacidade e as circunstâncias pessoais de cada adolescente envolvido com o ato infracional. A mínima intervenção, então a intervenção principalmente judicial, policial, ela deve ser restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida socioeducativa. Então, a intervenção por parte do poder público deve ser a mínima possível, mas principalmente para garantir o cumprimento daquela medida socioeducativa que foi imposta. Então, envolve justiça, envolve também os municípios na aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto, as prefeituras, as organizações não governamentais, os centros de referências da assistência social. Outro princípio é a não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, de gênero, de nacionalidade, de classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação
ou pertencimento a qualquer minoria ou status. Então não pode haver nenhuma discriminação, e nós sabemos que marcadamente a justiça tem um viés seletivo, tem um viés discriminatório, principalmente na própria questão racial. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários durante todo o processo socioeducativo. Então, esses são alguns dos princípios fundamentais também das medidas socioeducativas a partir dessa lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Lá no artigo 49, nós temos, além daqueles direitos fundamentais que já citamos, previstos no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, temos alguns outros direitos e também a repetição de muitos daqueles direitos que nós já citamos um a um. São direitos, então, do adolescente submetido à medida socioeducativa, ser acompanhado por seus pais ou responsáveis e por seu defensor em qualquer fase dos processos, dos procedimentos, ser incluído em programa de meio aberto quando não tiver vaga para o cumprimento de medida socioeducativa em privação de liberdade e internação. Então, esse é um caso em que a incompetência do Estado não pode punir o adolescente. Então, não havendo vaga para o cumprimento da internação, ele deve ser colocado num regime aberto. Então, não havendo vaga, por exemplo, na semi-liberdade, ele não poderia ir para a internação, ele tem que ficar num regime aberto. Então, é necessário levar-se em conta essas situações também para que o adolescente não seja prejudicado nos seus direitos fundamentais. Então, é claro que ele cometeu um ato infracional, mas o Estado não pode até cometer atos infracionais e cometer crimes durante o cumprimento dessa punição que é estabelecida ao adolescente. Ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, então, é um dos direitos aí fundamentais também previstos na legislação do sistema de atendimento socioeducativo. Ser respeitado em sua personalidade, em sua intimidade, a sua liberdade de pensamento, a sua religião. Então, todos são direitos aí que não são limitados pela sentença judicial, que devem ser garantidos a todos os adolescentes. Peticionar por escrito ou verbalmente diretamente para qualquer autoridade, órgão público, obrigatoriamente recebendo uma resposta em até 15 dias. Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e do funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar. Então, todas as punições disciplinares nas unidades de internação, elas também devem respeitar o devido processo legal e o adolescente deve ser informado anteriormente quais são as normas e quais são as punições diante do descumprimento de determinadas normas nos programas de medidas socioeducativas. Receber, sempre que solicitar, informações sobre o seu plano individual de atendimento, receber assistência integral à sua saúde, conforme prevê o artigo 60 dessa própria lei, ter atendimento garantido em creche pré-escola aos filhos do 0 aos 5 anos de idade. Nós temos, inclusive, unidades de internação que garantem que as mães com filhos recém-nascidos fiquem com elas nos berçários, então unidades de internação femininas em que as crianças ficam acompanhando, ficam junto com as suas mães, principalmente no próprio período de amamentação. Garantias processuais destinadas ao adolescente autor de ato infracional estão previstas também no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente
e as mesmas garantias previstas no Estatuto também existem no caso do cumprimento das medidas socioeducativas. Então, aquelas mesmas garantias que tratam do processo de apuração do ato infracional, elas também se aplicam depois que o adolescente já foi sentenciado, já foi condenado, e que aquelas mesmas garantias fundamentais devem também ser cumpridas por parte do Poder Judiciário e das próprias unidades de internação. Então, nós temos aí outra previsão que trata da oferta irregular de programas de atendimento em meio aberto, que não poderão ser usadas como justificativa pelo Judiciário para aplicação de medida de privação de liberdade, como muitas vezes acontecia de juízes poderem colocar, fundamentar nas suas sentenças, já que a prefeitura, já que o município não oferece medida socioeducativa em meio aberto, não tem um programa para a liberdade assistida, ou um programa de prestação de serviço à comunidade, então aplica-se a internação ao adolescente. Mais uma vez, entra naquela questão de que a incompetência do Estado não pode gerar punições mais graves ao adolescente. Cabe ao Estado cumprir as suas tarefas, cumprir as suas obrigações e poder, então, e deve manter programas de medidas socioeducativas em meio aberto. Nós temos também aí sobre o plano individual de atendimento, que foi criado a partir do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A elaboração do plano individual de atendimento é de responsabilidade da equipe técnica da entidade, com base também na oitiva do próprio adolescente, na oitiva também dos seus familiares, com base nos relatórios e pareceres das equipes técnicas dos órgãos públicos, dos programas, das entidades que já atenderam o adolescente, que já atenderam os seus familiares. O cumprimento das medidas socioeducativas em prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, depende do plano individual de atendimento, que esse instrumento, então, vai ter a previsão, o registro, a gestão de todas as atividades que serão desenvolvidas com o adolescente no curso do cumprimento da medida socioeducativa. O PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, ele vai contemplar a participação dos pais ou responsáveis, que devem contribuir no processo de ressocialização, até em cumprimento aos seus deveres do poder familiar. Inclusive, se não participarem, podem ser até responsabilizados com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou até com base também na própria legislação penal. O plano individual de atendimento vai ser elaborado com a responsabilidade da equipe técnica do programa de atendimento. Se for num programa de liberdade assistida, é pela equipe técnica do programa. Se for numa unidade de internação, é pela equipe técnica da unidade de internação, formada por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. Então, com a participação também do adolescente, com a participação da família do adolescente também. No plano individual, nós teremos lá os resultados da avaliação interdisciplinar que é feita com o adolescente e seus familiares, os objetivos declarados pelo próprio adolescente, de que forma que ele quer cumprir a medida socioeducativa, o que ele pretende para a sua vida a partir daquele momento, como é que ele avalia o próprio ato infracional que ele cometeu, o que ele pretende dali para o futuro, quais os interesses que ele tem na área de educação, na área de cultura, na área de esportes, na área de profissionalização, a previsão das atividades com relação àquele adolescente por parte do próprio programa de atendimento, quais as possibilidades de capacitação profissional,
quais as atividades de integração e apoio à própria família, através do próprio Sistema Único da Assistência Social, através dos centros de referência da assistência social do município, as formas de participação da família e as medidas específicas também voltadas à área de saúde, dependendo das necessidades de cada adolescente. Como eu disse, aqueles que têm deficiências mentais, aqueles que têm deficiências físicas, aqueles que têm vícios ou dependências de drogas, aqueles que possuem alguma doença crônica, então, de acordo com cada especificidade. No artigo 55, nós temos lá que, para o cumprimento das medidas de semi-liberdade de internação, o plano individual conterá também a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida socioeducativa, a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, que o adolescente poderá participar. Em muitos casos, o adolescente pode, inclusive, sair da unidade de internação para atividades externas. Existem adolescentes aí que, até autorizados pelo Poder Judiciário, fazem faculdades e voltam depois para a própria unidade de internação ou fazem cursos externos. Então, todas essas atividades devem também estar especificadas no plano individual de atendimento. Fixação de metas para o desenvolvimento das atividades externas. Então, o que se pretende com cursos que o adolescente esteja inserido fora da unidade de internação ou fora da unidade de semi-liberdade, que na semi-liberdade o adolescente ele sai durante o dia, vai para a escola, vai trabalhar ou vai para cursos profissionalizantes ou está como estagiário ou como aprendiz e ele retorna à noite para dormir na unidade. Então, esse plano individual de atendimento vai ser elaborado no prazo de 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Para o cumprimento da medida de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, o plano individual de atendimento deve ser elaborado em até 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. E, para finalizar, algumas questões importantes e algumas críticas com relação a essa lei 12.594 de 2012, a lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Essa lei ela trata da criação também de um Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo, lá no seu artigo 3º, inciso 4º, que deve ser mantido pelo governo federal com apoio e informações encaminhadas pelos estados, pelos municípios, porque existe uma grande falta de dados consolidados e atualizados no país, inclusive sobre o perfil dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, sobre a quantidade atualizada de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Então, quais os estados em que existe a maior incidência de aplicação de internação, de semi-liberdade, ou mesmo de medidas socioeducativas em meio aberto. Então, é necessário, antes de tudo, para se elaborar metas, para se elaborar políticas públicas, programas, projetos de atendimento, termos um diagnóstico. Então, essa lei ela trata desse diagnóstico, num Sistema Nacional de Informações consolidadas pelo próprio governo federal a partir dos dados dos estados e dos municípios sobre os programas de medidas socioeducativas, tanto em meio aberto como também em privação de liberdade. Sobre o atendimento inicial, o artigo 5º, inciso 6º, prevê que os municípios, além de manterem os programas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade, eles devem cofinanciar, quer dizer, devem ser parceiros no financiamento, junto com os estados e com o apoio federal,
de unidades de atendimento inicial, para que o adolescente que seja apreendido, ele não vá para uma delegacia de polícia, para uma carceragem, onde muitas vezes até ficam em contatos com presos adultos nessas carceragens de distritos policiais, de delegacias ou em cadeias públicas. Então, é necessário que também os municípios invistam nessas unidades de atendimento inicial, com o apoio dos governos estaduais e do governo federal. O capítulo 6º da Lei 12.594/2012 trata da responsabilização dos gestores públicos responsáveis pelos programas, pelos serviços de medidas socioeducativas, para que eles cumpram, então, esses parâmetros e essas previsões da lei sobre a possibilidade, então, de serem responsabilizados pelo descumprimento dessa legislação. O capítulo 7º trata dos recursos públicos, porque nós sabemos que não adianta nada termos boas propostas, programas, projetos e até leis, se não tivermos os recursos necessários para que as leis, os projetos, os programas, os serviços sejam efetivados, colocados em prática. O artigo 43 trata da reavaliação da medida socioeducativa. De 6 em 6 meses ou a qualquer tempo, o jovem pode pedir a progressão de medida. Se ele está em internação, ele pode pedir a progressão para semi-liberdade e assim por diante. Então, exige uma reestruturação também das varas da infância e juventude, para que elas possam analisar esses processos com maior agilidade. No artigo 49, inciso 2, prevê que, não tendo vaga para o cumprimento de privação de liberdade ou local adequado, o jovem pode cumprir, então, a medida em meio aberto. Então, nós temos também aquela questão que já foi colocada, que o adolescente não pode ser punido em razão da incompetência do próprio Estado. A lei introduziu vários avanços com relação ao atendimento e tratamento dos jovens dependentes de drogas, também com transtornos mentais, inclusive prevê até a suspensão da medida socioeducativa para incluir o adolescente em atendimento de saúde mental. E isso pode também abrir uma brecha para espécies de internações compulsórias com prazo indeterminado, que pode também agravar situações de excessos ou de abusos. A lei também prevê a possibilidade de inserção de jovens em programas de profissionalização do sistema S, como SENAC, SENAI, entre outros, e a obrigatoriedade das empresas oferecerem vagas para os aprendizes. Por outro lado, a lei não prevê programas específicos de apoio aos egressos, daqueles jovens que já passaram por medidas socioeducativas, e também de apoio à família desses jovens. Então, é necessário também alguns aprimoramentos dessa própria legislação. E a lei não limita a capacidade das unidades de internação e não trata da criação de corregedorias e de ouvidorias que possam realizar o controle externo das unidades de internação, principalmente, que são as unidades que acabam tendo mais denúncias de violações de direitos fundamentais, denúncias de maus tratos, denúncias de corrupção, denúncias de abusos sexuais, denúncias de tortura, entre outras situações. Então, em linhas gerais, nós tratamos aí das medidas socioeducativas e também do que representa a Lei 12.594 de 2012, que estabelece parâmetros para execução, para implementação, para efetivação das medidas socioeducativas previstas aos adolescentes acusados de atos infracionais, com base na Constituição Federal e com base no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Nas próximas aulas,
em outros blocos nós voltaremos a tratar também dessas medidas socioeducativas em consonância com as demais previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente.